Olá, bem-vindo ao Experiências em Mediação. Eu sou a Reichele. E eu sou a Aline, e hoje nós vamos continuar uma conversa com duas mediadoras que vieram de fora, e a gente vai aproveitá-las aqui mais um pouquinho e fazer uma parte 2, que é a Ah, é Cassandra Bá e verdade. Fernanda Levi, né, Richelle? Ah, não, certamente, né? Porque é a oportunidade e o privilégio, né? Não, e até porque quando a gente finalizou a parte 1, a gente Aham. continuou aqui. A gente está conversando, então vamos compartilhar, né? Vamos uma conversa compartilhar, muito porque boa. são muitos temas, né? Isso, a gente estava justamente discutindo a questão dos desafios, né? Da mediação, principalmente das câmaras privadas. E como nós estamos diante de duas pessoas que têm uma história na mediação, vocês poderiam falar sobre essa questão do mediador que é vinculado a uma câmara privada, que tem às vezes uma expectativa de receber um processo de um tribunal? Não sei se eu estou me fazendo clara no meu ponto. Que é um modelo Aham. que foi adotado por alguns países, né? Sim. Existem países onde o serviço da mediação dentro do processo judicial não é prestado dentro do Poder Judiciário. É Ele é fora. prestado pelos mediadores Uhum. cadastrados, ou Às vezes não põe junto ao Poder credenciados. Executivo, não ao A Judiciário. experiência argentina, os mediadores. Que a experiência argentina ela é curiosa porque eles são cadastrados perante o Ministério da Justiça, Sim. eles atuam nos seus escritórios e eles são, no caso da Argentina, eles são um pré-requisito para você poder promover uma ação. Né? Condição da ação. É um requisito de procedibilidade. Eu só Uhum. posso entrar com uma ação se eu comprovar que antes eu tentei uma mediação junto a um mediador cadastrado, um mediador que eles chamam de pré-judiciário. Aham. Então, esse modelo argentino é um dos modelos que a gente tem. E que vem sendo replicado na Itália. Às vezes ele vem, às vezes ele vai, mas é um modelo Exato, que no tá Canadá ganhando. tem províncias canadenses que também têm instituições fora do judiciário e que recebem os processos para fazer a parte da mediação do processo. Uhum. Existiu a iniciativa, desde o começo, a redação da Resolução 125 previa a parceria público-privada como uma possibilidade da prestação desse serviço. Né? Então, a política pública da resolução poderia ser realizada dentro do Sejusc ou por parceiros, né? Universidades ou outras instituições que poderiam prestar esse serviço. Alguns tribunais criaram, então, esse cadastramento, esse credenciamento de câmaras junto aos tribunais. Então, a gente vê modelos diferentes nos diversos estados, né? A experiência de São Paulo, para falar um pouco do que a gente conhece, né? Aham. A experiência de São Paulo é em que sentido? Nós temos mais de 50 câmaras credenciadas junto ao Tribunal de Justiça, mas eu queria que a Fernanda falasse sobre o destino dessas câmaras um pouco. Acho que a gente falava sobre a criação das câmaras, e a Aline fez referência, inclusive, ao CONIMA, né? Isso. Que é o conselho que reúne as instituições de mediação e arbitragem, mais recentemente os meios privados de solução de controvérsias. O CONIMA vai fazer 30 anos agora, enfim, é uma instituição que foi criada, inspirada, né, pelo Dr. Petrônio Muniz, que é o grande mentor da lei de arbitragem. Enfim, quando ele pensou numa lei de arbitragem, ele pensou também que seria interessante a gente ter uma entidade que pudesse reunir as instituições e especialmente promover as boas práticas. Né? Então, esse é o tema. E eu tenho, enfim, a alegria de compor o CONIMA há muitos anos e na gestão. Eu acho que não tem dia que eu não fale no CONIMA, que eu não exerça alguma função, algumas horas por dia, isso tudo realmente com muita paixão, com muita alegria e com muita gratidão também. Agora, o que a gente percebe dentro do CONIMA? A quantidade imensa de pessoas que nos consultam em como montar uma câmara, Aham. né? Esse é um... É assim, mas são muitas. E
a ponto dos nossos congressos, e nós vamos ter um agora em Porto Alegre, agora no final de maio, então também faço convite para vocês participarem, nosso encontro anual. Nos nossos congressos, nós fazemos um workshop sobre o tema, justamente para demonstrar que uma Câmara não é um negócio, né, que vai trazer retorno financeiro no dia seguinte, e que nem seria essa a missão, vamos dizer assim, primária de uma instituição, porque em geral as câmaras estão ligadas ou a outras associações, tem também as câmaras, enfim, com pessoa jurídica que não tem empresariais, enfim. Agora, o fato é que tem essa ilusão, né? E é uma ilusão de que você constitui uma Câmara e ela vai dar retorno, porque é uma confusão também entre o serviço que a Câmara presta e o serviço que o terceiro que está ali, o facilitador, o árbitro, ou mediador, ou membro dos comitês de prevenção de disputas, que eles exercem. Então, isso fica tudo muito confuso. A Câmara, ela tem, o objetivo da Câmara, o serviço que ela presta é uma administração de procedimentos. E, para isso, ela tem um regulamento, ela oferece um regulamento, ela tem uma lista indicativa de mediadores. Sim. Né? E esses mediadores, eles, assim, alguns modelos até têm que é um pouco, não é o modelo que a gente, enfim, desenha no CONIMA, mas tem funcionários, né, que os mediadores são funcionários, então tem realmente uma vinculação, mas como regra não é assim. Né, você é convidado a compor uma lista de mediadores, é o conselho da Câmara que faz esse convite. Você também pode apresentar o seu currículo, né, e uma vez cada instituição tem um tempo diferente, né, mas anualmente, a cada 2 anos, faz uma revisão da sua lista e olha para aqueles currículos que chegaram e naquele conselho, naquele comitê, enfim, toma uma decisão de quantas, tem várias questões aí, o tamanho da lista, enfim, cada instituição tem o seu perfil, tá? Para compor o quê? Uma lista de mediadores ou de arbitralistas que seja diversa, indicativa, para aqueles que vão transitar pelo procedimento. E a Câmara, ela vai receber honorários por este serviço, que é diferente dos honorários do mediador e do árbitro. Acho que isso é extremamente importante. Sim. Então, mesmo quando você credencia uma Câmara, e aí, voltando para São Paulo, muitas câmaras foram criadas com essa expectativa de receber os casos. Uhum. Né? E, por vezes, também o tribunal, ele não entendia essa diferença. Né? Então, são os honorários, são duas naturezas diferentes. Sim. De honorários. Um para a Câmara e outro para o mediador. Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, a gente sublinhar, né, de que esse, vamos dizer assim, que esse business não é um business. Né? Ele é mais do que isso, muito mais do que isso. Ele está ligado a um sistema de Só para não interromper aqui, para pegar, você poderia falar para os nossos seguidores o significado de CONIMA? Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Ótimo. Fiquei até com medo na hora que você falou. Falei, só me falta esquecer o nome do CONIMA. Mas eu tenho uma pergunta, assim. É lógico que a gente está falando com duas pessoas que pensam a mediação também, inclusive fomentaram até as próprias leis que vieram. A pergunta que eu tenho é a seguinte: quando um tribunal, por exemplo, o que seria mais interessante? É lógico que a gente sabe que isso é uma questão de gestão, mas em termos de política pública, um concurso para mediador é melhor do que uma contratação de uma Câmara privada? Excelente. Ou é uma pergunta que talvez não faça muito sentido? Não faz sentido, eu não sei se ela tem resposta. Ok. São modelos distintos. A gente tem alguns estados que preferiram, né? E existe uma... E talvez fazer um ajuste ou ampliar a questão da contratação. Sim. Que a contratação não é feita pelo tribunal, é feita pelas pessoas que estão... Então, essa aqui é a grande questão. Na verdade, esse desenho, ele tem sofrido uma série de desafios no Brasil.
Acho que muito porque tem uma resistência, um preconceito, uma desconfiança pelo serviço prestado por alguém que não é o funcionário público. Por isso, alguns tribunais, eles limitam, e a própria Justiça do Trabalho faz isso também, a limitação de que os mediadores do tribunal sejam funcionários do Concursados. tribunal, né? Não entendendo que esse serviço possa ser prestado por uma outra pessoa, embora, no caso da perícia, isso não seja difícil. Né? O auxiliar da justiça, perito, ninguém discute. questiona, ninguém questiona, né? Mas quando é o mediador, tem esse questionamento. E falando em perito, inclusive, essa é uma referência a porque aconteceu em São Paulo de muitas câmaras fecharem, porque não abriram para receber esses procedimentos. Abrir uma câmara já é um trabalho, né? Já dá trabalho, custo, mas além disso, no Tribunal de Justiça de São Paulo, para se credenciar ao tribunal, você tem que cumprir uma série de requisitos que também tem um empenho a mais. Sim. E elas fizeram tudo isso e depois não tiveram um retorno de receber. O tribunal aceitou o meu credenciamento e depois eu não recebi nenhum processo. Tem muitas câmaras que se queixam disso em São Paulo. A gente nunca recebeu nenhum processo. Ao passo que outras receberam. Ao passo sim. que outras recebem Eu ia falar, muito. não Como tem que uma se dá a transparência distribuição? do Não, a rodízio, gente questiona isso já foi questionado no CNJ, mas não deveria existir uma distribuição randômica. O que muitos juízes dizem a nomeação de peritos também funciona assim. O juiz Confiança. nomeia em quem De ele confiança. De confia. confiança. Quando você conversa com o juiz, O você fala, auxiliar "Mas da essa Câmara eu Justiça, confio." ele é escolhido pelo juiz, Sim. né? Então, o juiz nomeia a Câmara que ele confia. Sim. E que a Câmara que ele confia é qual? A que ele tem, a que lhe é dada a conhecer. Mas se a gente fizer um raciocínio paralelo por exemplo, a uma lista de mediadores, enfim, de uma câmara, de um centro de mediação, vamos imaginar que ali tem uns 50 mediadores. Pode acontecer, e acontece, de 5 ou 6 mediadores serem os Receberem mais procedimento. indicados Serem e mais os outros destaques. nunca terem recebido. Nunca serem chamados. Por quê? Porque passa por um processo de eleição, de escolha. As partes escolhem e o juiz também acaba fazendo. É que essa distribuição, enfim, poderia ser pensada combinando critérios. Não sei, estou aqui pensando alto, combinando critérios, que fosse uma distribuição randômica e ao mesmo tempo que contemplasse a confiança. Porque afinal de contas, se eu tenho, enfim, se a instituição está credenciada, pressupõe que ela é confiável. Sim. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa para os senhores advogados. Existe um artigo no Isso. Código de Processo Civil, o artigo 168, que menciona que são as partes que têm a prerrogativa, a primeira possibilidade de eleger o mediador ou a Câmara privada que vai fazer a mediação. Então, Podendo, inclusive, recusar. rejeitar a nomeação Rejeitar. do juiz e escolher. O problema é que existe um vácuo, porque na falta de escolha pelas partes, o juiz faz a nomeação. Sim. Então, se as partes... E aí vem, né, os advogados que aprendem isso, já começam a dizer assim, bom, o juiz vai mandar isso para mediação, então já que eu vou ter que ir para mediação, então deixa eu fazer isso nos meus termos. Então, eu quero dizer quem eu quero, né? Então, olha, eu quero esse ou eu quero que a mediação seja realizada em tal câmara. Então, uma das coisas é que a gente está acostumado que os modelos de petição inicial sempre cumprem o requisito do 319, né? Só dizendo assim, o autor não tem interesse na mediação, né? Sim. Agora, se ele vai ter que ir para mediação, melhor que seja do jeito que ele quer, não é? Então, o advogado que aprende que ele pode escolher e fazer uma escolha que seja mais vantajosa para o seu cliente, né? Funciona muito melhor.
É. E Sandra, você está trazendo uma questão que eu me lembrei aqui agora, que os advogados, eles esperam que o juiz encaminhe eles para o Sejus, que você está trazendo ao contrário, né? Não, eles podem fazer essa eleição, eles não precisam ficar dependendo do tempo da pauta, da agenda lá do Sejus, Justo. da mediação, que às vezes espera, entra com um processo e espera 3, 4, 5 meses, 6 meses, para sentar a uma mesa de negociação, né? E os advogados acham que eles têm que esperar o juiz. E isso é Pra buscar a interessante, mediação. você está falando uma coisa super interessante, porque eu sempre falo que o problema do artigo 334, que causa tanto desagrado aí entre os advogados, o problema dele, assim, né, pensando, eu acho, é que o autor fica rendido, porque quem decide no final se vai ter a mediação ou não é o réu. É. Sim. Né? O autor diz que não quer, mas tem que esperar o réu não querer também, né? Na leitura do texto do sim. 334. Ambas as partes. Agora, o autor pode virar esse jogo e ele pode tomar a iniciativa. Bom, então, se já, ao invés de deixar o poder na mão do réu de decidir se vai ou não numa mediação que o juiz marcar, e mesmo eu tendo dito que não, se o juiz marcar e o réu não falar nada, eu vou ter que ir. Então, deixa eu puxar o poder para mim. Bom, então já que existe a possibilidade de fazer a mediação, então vamos dizer como é que eu quero. Existe um enunciado falando sobre isso na primeira jornada de meios extrajudiciais de solução de conflitos. Essa jornada aconteceu pós-CPC, em agosto de 2016, em Brasília, no Conselho da Justiça Federal. Um dos enunciados diz que se na petição inicial, na hora de fazer a opção se quer ou não mediação, se o autor trouxer a informação que já foi tentado um procedimento de mediação, ou que ele convidou a outra parte e a outra parte não veio, ele pode pedir ao juiz que dispense a audiência. Sim. E o juiz poderá dispensar a audiência, mesmo no texto do artigo 334, ela devendo acontecer. Então, se eu fizer a comprovação de que eu tentei fazer isso antes, isso não deu resultado, ou nem chegou a acontecer porque a parte convidada não compareceu, numa mediação pré-processual, perceba. Tá? A economia de tempo, Se né? for o mesmo tema, se o processo versar sobre a mesma questão, eu acho que tem um prazo de 6 meses no enunciado, salvo melhor juízo. Se dentro de 6 meses você entrar com ação comprovando que você tentou fazer mediação e não foi possível, aí você pode pedir ao juiz que dispense a audiência do 334. Legal. Então, é o advogado do autor puxando o poder para si. O poder de decisão vai ter ou não vai ter para ele. Isso. E eu acho que cada vez mais, eu acho que esse incentivo de chamar ou de retomar, ou de reassegurar esse poder, porque a gente tem percebido que há a fragilidade do 334 vem crescendo. Ou porque o magistrado e a magistrada não agendam a reunião, né, e a audiência, né, porque acham que não tem agenda, ou porque não tem mediadores no local, enfim, por vários... Que vai atrapalhar a meta dos 100 porque dias. vai por vários motivos, mas também numa orientação de que se um não quer, então não vai ter mediação, né, ao contrário do que estipula a própria... O texto diz que se tem a um multa. quiser, vai ter. Inclusive, tem a questão Pois da é. multa do ato atentatório. Atentatório, né? dignidade Mas da vamos justiça. lá, então, a gente está falando de CPC. Ai, Vamos lá que para o artigo 694. O 694, lá nas ações família, fala Sim, que o juiz que é dever. ordenará. É dever. Então não tem essa eu opção. vou dizer que o que eu gosto mais no 694 é que o 694 diz: nos processos de família, o juiz envidará todos os esforços Boa. para que a solução seja consensual. Boa. Então, eu costumo dizer que o legislador pintou o 694 com caneta marca-texto. Todos os esforços é muito. O 694 é muito mais forte que o 334. Claro, Muito, sim. muito. Inclusive, tem um parágrafo único desse artigo que fala o seguinte: qualquer momento pode suspender. Você está dentro Sim. do poder público e pode suspender e ir para o privado. As E partes os podem juízes, suspender. e os advogados, principalmente, eles não conhecem isso, porque dentro do processo eles podem pedir a suspensão daquele processo, né, e ir para o privado. Olha que interessante, né? Porque teve um momento lá atrás
15, 16 anos, em que, voltando, né, a episódio 1 da nossa temporada, né, né, em que a gente refletia sobre a necessidade ou não de termos uma legislação. Nós temos, ela foi, eu acredito que bem construída. A lei de mediação? A lei de mediação... Assinada por um capixaba. Não, a lei de mediação e o próprio Código de Processo Civil, né, com todas as, enfim, com todas as referências que ele faz aos meios consensuais. Né? Então, nós temos uma lei. E agora vocês trazem, né? Poxa, mas a gente tem o 334, a gente tem o artigo 3º do Código de Processo Civil, a gente tem, enfim, o dispositivo que fala nas relações familiares, a gente tem os coletivos também. A gente tem vários momentos. Sim. Em vários momentos. Então, temos a legislação. Por que ela não sai do papel? Boa. Né? Por que ela não sai do papel? Por que ela não é implementada? Então, na minha percepção, deixar a responsabilidade só na mão da magistratura não me parece ser o melhor modelo. Eu acho que todos nós somos corresponsáveis. Sim. Né? A advocacia, todos os operadores do direito, a magistratura, os envolvidos, que há de chegar o dia em que, assim como nós pensamos em medicamentos, né, diversos quando a gente vai ao médico, né, que a gente pode sugerir, né, falar para ele, mas e se fosse isso, doutor? Porque a minha mãe tomou isso, porque tal. Quem sabe, eu acredito que a gente vai chegar que as próprias partes podem também ter esse papel e é que a gente deseja, que tenha uma sociedade que se autorresponsabilize pelas suas Isso funcionou escolhas. com o juizado de pequenas causas. Pois é. Na década de 90, né? É. É isso. E assim, muito boa essa conversa, meninas. Mas nosso tempo aqui extrapolou. Como disse Fernanda, vocês estão convidadas para gravar essa nova série com a gente. Eu achei importante você falar sobre a questão do capixaba, né? Isso. Inclusive, convidamos para participar do nosso podcast. Do nosso podcast. É isso. Isso. É isso aí. Então, pessoal, comente aqui. Curta o nosso canal, segue a nossa página. A sua participação é muito importante para fortalecer a nossa comunidade. Até o próximo episódio. Até. Até.